Meu Boa vídeo noite. continua, meu vídeo continua muito doido. Acho que eu tenho que reinstalar esse bichinho aqui. Mas tá beleza o áudio, tá beleza o vídeo para vocês. De boa. Mal De aqui. boa, tranquilo. Tava vendo aqui, nós temos acho que 10 ou 11 aulas até o Enem é dia 21 mesmo. Ah, tem que ver aqui de novo, que eu não lembro a data exatamente. Eu acho que é. Depois a gente vê isso. E aí, no mais, tá tudo certo? Estão conseguindo estudar direitinho, já estão cansados. Pode animar não, né? Chegar no dia bom ainda. Vamos lá, me ajuda aí a lembrar. Nós falamos tudo isso aqui. Falei, umas coisas eu lembro de ter falado, ó. Corrente de convecção, eu lembro de algumas perguntas. Isso aqui da isostasia. Aí eu chegamos a falar das placas aqui, dos tipos de movimentos. Acho que a gente não falou isso aqui, né? A gente ia começar a falar, mas você deu uma explicação rápida. Então, é que aí ficou dos tipos de placa. Nós estamos em 9, tá diminuindo a turma ou é assim mesmo? Ou hoje deu mais vaziada? Todo mundo calado. Vamos lá então. Placas, limites de placas. Os 3 tipos. Os divergentes, aqueles que eles estão separando, cheguei a falar isso, né? Tem aqui ó, o exemplo da dorsal. De acordo que a gente viu que o quente sobe aqui, não é isso? Ó, então vem aqui do manto aqui e vai subir. Então essa área que os dois estão separando aqui na setinha, aqui a gente vai ter formação de rocha nova, correto? Vocês fizeram o Enem do ano passado, gente? Caiu uma questão. Não, esse aqui vai ser meu primeiro Enem. O primeiro? Tomara que seja o primeiro e o único, né? É o que eu Vamos penso. torcer. O único assim, né? Que esse já seja o para entrada da faculdade. Se daqui a uns anos você quiser fazer outro, para fazer por algum motivo, mas que esse já Não, eu achava seja. que eu precisava fazer uma vez, eu não achava que precisava fazer para cada faculdade. Não, então, não, mas eu fiz de novo porque eu queria fazer outro curso, aí acabou que eu fiz, como eu estava estudando, aí. E é bom fazer também, né, para ver como é que tá a prova. Minha ideia era fazer um ano sim, um ano não, mas com pandemia eu não animei de fazer, não. Desanima demais, tá doido. Nossa. Aí eu não fiz, mas aí dois anos atrás eu fiz, comprei junto com a primeira turma aqui do cursinho. Aí o do ano passado eu já não fiz. Aí do ano passado caiu uma questão sobre esse Vale de Rift, que é por isso que eu estou perguntando, no leste da África, depois vocês dão uma olhadinha lá, aí tinha um desenho assim, com os vulcõezinhos e tal, e aí era sobre essa separação aqui lá na África. Caiu uma questão de placa tectônica no Enem do ano passado. Que aqui, então, elas estão separando, né? Aqui, ó, é numa parte continental e aqui numa parte oceânica, né? Essa aqui é a dorsal mesoatlântica. E aí, como eu disse aqui, então, isso aqui é uma rocha nova e como a rocha forma aqui, ó,
ela forma junto, e como uma está indo em cada sentido, foi uma das coisas que a gente conseguiu usar para entender a formação das rochas, porque a que está aqui, ó, no meio aqui, a que está aqui no meio, elas tinham a mesma idade, então eles foram vendo, e aqui elas eram mais antigas. Então, na medida que foram estudando e vendo que as para a direita, na medida que ia para o lado da África, e para a esquerda, para o lado da América, elas tinham a mesma idade, né? A mesma orientação, eram as rochas semelhantes. Então, conseguimos comprovar isso. Tá? Foi assim que a gente conseguiu entender. E esse aqui da África, aqui, ó, tá vendo aqui no mapinha pequeno, né? Tem essa separação também. E essa daqui que foi a que caiu no Enem. Tá? Então, aqui, ó, a do leste africano. Aí, onde tem isso, tem atividade vulcânica, não é isso? Que é importante lembrar. O Golfo da Califórnia, o Mar Vermelho, então, são rifts que se encontram em estágios mais avançados de expansão. Ó. Nesse caso, os continentes já se separam o suficiente para que o novo assoalho oceânico pudesse ser formado ao longo do eixo de expansão. E aí os vales são ocupados pelo oceano. Esse é o divergente. Convergente, eles estão convergindo no mesmo sentido, então a gente tem o quê? Formação de placa. Formação de montanha, né, gente? Desculpa. Então, olha só, quando elas estão encontrando aqui, a gente tem formação de montanha aqui, ó. Exemplo aqui, o Himalaia. Cordilheira é o conjunto de montanhas, tá? E pico seria só o lugar mais alto. Então, a gente escuta falar muito de Everest. O Everest é um pico do Himalaia, tá? Então, olha lá, elas estão chocando aqui as duas placas e aqui as duas placas. E aí são áreas de terremoto e formação de montanhas também. Aqui a gente tem a de uma placa, aqui na América, a gente tem aqui nos Andes, ó, a Cordilheira dos Andes. Isso aqui são os dobramentos modernos. E aí a gente chama de montanha, uma classificação de montanha, o que é o dobramento moderno, essas montanhas são novas, né? Elas estão formando agora. Então, elas crescem, né? O tanto que elas crescem porque supera a taxa de erosão. A gente não viu que tem o Sol e o interior da Terra, e o relevo é a relação dos dois, correto? Então, no final das contas, aqui, ó, a taxa de formação de orogênese, da formação da montanha, ela vai superar a taxa de erosão. Então, essa montanha, na medida que os anos passam, elas estão ficando mais altas. Por isso que a gente chama de dobramento moderno. Vocês já foram para Diamantina? Alguém já foi? Ninguém? Tem alguém aí? Sim, professor. Não foram para Diamantina? Ou não estão Não, aí? nunca fui. Diamantina é o mesmo processo, então, Guilherme. Só que o que acontece? A gente não fala que é um dobramento moderno, é um dobramento antigo. Então, a serra aqui do Espinhaço, em Minas Gerais, ela foi formada dessa maneira, só que muito no passado, há muito tempo. E hoje a erosão predomina, ou seja, a erosão, vocês lembram o que é, né? A erosão é o que? O transporte mecânico, quer dizer que está perdendo terra mesmo. Imagina, no jeito simples seria isso. Então, a rocha vai fragmentando, vai liberando sedimento, aquele sedimento ele é transportado pela chuva, pelo vento, etc., e ele vai acumular em outro lugar. Aquela montanha ela está diminuindo, mas ela foi formada desse jeito. Então, os dobramentos modernos, gente, para a gente separar dos dobramentos antigos, a gente tem também os dobramentos antigos. A diferença vai ser erosão, né? Aqui, a montanha está aumentando de tamanho, mais do que diminuindo. E os dobramentos antigos são áreas que estão rebaixando, né, que está diminuindo, tá?
Então, aí a gente tem aqui, ó, dentro dos limites convergentes, então, a gente tem colisão de duas placas oceânicas. Um exemplo de colisão convergente de duas placas oceânicas é lá no Japão. Isso aqui seria, ó, as ilhas japonesas. Eles estão bem próximos aqui do choque de duas placas. Tá? Por isso que no terremoto tem por isso que no Japão tem tanto terremoto. E aí a gente tem aquelas escalas lá de a intensidade do terremoto e a magnitude. Estão lembrados disso? Duas escalas, né? Uma quer dizer a intensidade é a força, né? Aí vai medir o impacto. E a segunda vai medir a capacidade de destruição. E a gente sabe lá no Japão, país desenvolvido, os prédios deles conseguem, eles são um sistema que ele não como se fosse um amortecimento ali, que aí ele consegue, quando a gente tem um terremoto, toda a engenharia japonesa, lá, os prédios são bem construídos e a gente tem menos desastre. Diferente de países mais pobres, eu não sei se vocês viram aí, mas no Haiti está sofrendo muito com terremoto, né? Que aí já é uma questão, aí destrói muito, porque são o quê? Construções mais simples, quando vem um terremoto, as estruturas das casas elas não aguentam, e a gente chama de destruição bem maior. Mas aqui, ó, o Japão, no caso, o Japão é isso aqui, ó, eles estão aqui, ó, no choque de duas placas. Quando elas chocam, libera tensão, não é isso? Energia. Essa energia vai ser transferida aqui, ela vai, né, andar pela rocha e vai fazer que sinta os tremores. Beleza? Placa oceânica e uma placa continental. O exemplo de uma oceânica e uma continental vai ser aqui na placa sul-americana. Isso aqui, gente, seria ali no Chile, Bolívia, tá? Toda a cordilheira, ela vai vir desde lá do sul, lá, e vai até lá no norte da América do Sul, lá para Venezuela, tá? Colômbia. Então, se a gente pegar o mapa da América, aqui está bem pequenininho, mas você já deve ter visto que a gente tem toda uma cadeia de montanhas aqui, que é formada do encontro dessas duas placas, a placa de Nazca e a placa sul-americana. Belezinha? Aqui uma continental, uma oceânica. A oceânica mais pesada, ela vai voltar, né? A gente viu lá da reciclagem das rochas, né? Então ela vai subducção, que a gente fala aqui, ela vai descer para o interior de novo, vai fundir essa rocha, né, e vai alterar. Então, a gente tem uma questão de reciclar. Enquanto essa daqui, ó, ela vai dobrando, né, e na medida que ela vai dobrando, ela vai formando a montanha. Posso continuar? Vocês estão caladões hoje, não querem papo de geografia, parece. Duas placas continentais, então, ó. Elas têm o que? A espessura e a densidade parecidas. Então, não ocorre um mergulho uma sobre a outra. Ó. Tais placas sofrem uma compressão crescente e vai formar o quê? Enrugamentos, ó, em suas bordas. Então, vão formar grandes cadeias de montanhas. Essa cadeia de montanha aqui do Himalaia é a maior que a gente tem, não é? Mais alta e a maior cadeia de montanha. Então, a cadeia do Himalaia resultou do choque de duas placas continentais, a Eurasiana e a Indiana. Então, aqui, ó, são atrelados aos terremotos, tá? A natureza quebradiça das placas continentais. E aí, por último, os transformantes. Olha aqui, ó, o movimento, os desenhos. Esses desenhos aqui, ó, fica esperto nas setinhas, gente, que isso aqui, quando aparece, normalmente aparece com esqueminha, né? Então, olha aqui, ó, uma está indo aqui para a esquerda, a outra está indo aqui para a direita, né, e elas estão encostadas uma na outra. Ó. Então, elas deslizam horizontalmente. Elas não estão nem distanciando,
né, e nem uma encontrando direto com a outra. Elas estão fazendo um movimento horizontal aqui, uma do lado da outra. Então, não destrói a crosta e nem produz, né? Então, a gente não forma montanhas aqui. Mas a gente tem uma grande atividade sísmica, né? Então, tem uma tensão aqui. À medida que isso movimenta, vai liberar tensão, vai ter muitos terremotos também. Então, ó, junto com o movimento das placas, a gente já entendeu como que ocorrem os terremotos, beleza? A maior parte dos limites transformantes ocorre nos fundos oceânicos, aqui eu marquei aqui. E a gente tem os que ocorrem em porção continental. Falha Alpina, na Nova Zelândia, Santo André, nos Estados Unidos, e a Anatólia, na Turquia. Aqui a gente tem uma foto em Santo André. Aqui, tá vendo aqui que é uma divisão assim, ó, ao longo, indo aqui na foto, tá? Isso aqui seria a falha. E cada uma está movimentando num sentido. Vamos ver uns exercícios aqui para a gente fazer, para ver se funcionou. Dessa vez eu não separei, não li antes quais que era melhor da gente fazer. O ruim dessa parte é que os exercícios é diferente daqui. Da Eles são diferentes? Vê se tem algum igual aí. Eu tô olhando aqui pelas imagens, pelas negócios, mas... Era interessante se eles fossem iguais, né? Porque aí a gente conseguia corrigir aqui. Então tem que ver. Eu falei semana passada, se vocês quiserem uma hora a gente fazer exercício, vocês podem mandar foto dos que tem para ver se tem um em comum. Ó, esse aqui não tem aí? Não, esse que eu tava olhando. Olha os esqueminha normalmente como é que vem nas questões. Ó. Esse aqui, ó, movimento das placas tectônicas aqui, né, o distanciamento. Esse aqui também não tem? Qual? Nenhum? Não, tô olhando todos aqui. Dá uma olhadinha aí. Do Enem. Os do Enem do antigo mudou muito, né? O jeito que são. Dessa do Enem, o meu começa com uma imagem perguntando uma coisa. Não tem um texto. A questão. O próximo, esse aqui, esse é do daqui não, que é uma foto? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só virar a página. Não, só tem duas questões também. E não são essas? Não, não são essas. Sim. Então vamos, melhor a gente continuar aqui, né? Na hora que a gente acabar aqui, eu separo o exercício, porque eu não separei, eu não sei qual que é mais interessante da gente fazer. Vacilo meu. Pessoal, então olha só, a gente tem ali a gente viu as placas, a formação das rochas, né, a reciclagem, e aí a gente entra agora na questão da estrutura geológica. A gente está estudando de dentro da Terra para fora, tá? Então, aqui, na hora que a gente falar de estrutura geológica, vai ser a base, né, a tudo que a gente faz, a vida da gente, ela vai se realizar em cima da estrutura geológica, ali, o relevo vai formar em cima da estrutura. Então, o tipo de relevo que a gente tem, se em Minas Gerais a gente tem minério, tem a ver com essa estrutura geológica, entendeu? Então, a vida da gente está associada a isso, porque formou, né, tem um tipo de rocha, hoje essa rocha ela é um recurso para a sociedade, e a partir do momento que ela é um recurso, que ela tem um valor econômico, a gente vai poder explorar aquilo, né, economicamente, então é a base aí
da vida da gente, se vai se dar, vai estar relacionado a isso. Então, em alguns lugares, a gente vai ter algum tipo de atividade que se realiza que vem disso, tá? Então, a gente viu lá que a Terra, né, a teoria é que ela fosse uma bola de fogo, na medida que ela foi se esfriando, a gente conseguiu entender que a litosfera, né, que seria onde essas placas aí, elas estão em movimento, né, ou seja, tem uma reciclagem das rochas, e aí a partir disso a gente chega aqui na estrutura geológica, e a gente entendeu os tipos de movimento que estão ocorrendo para essa rocha ser renovada. E aí agora a gente fala aqui um pouco sobre a estrutura geológica e depois a gente vai para os tipos de relevo. Isso aqui é muito importante, ó, a gente saber o que a gente vai ter de recurso em maciços cristalinos, o que a gente encontra em bacia sedimentar, tá? E os dobramentos que a gente adiantou. E acho que hoje vai dar tempo da gente falar isso aqui, a gente precisa de conseguir. Então, o que seria a estrutura geológica? Essa base, ó, rochosa sobre qual se assentam as formas de relevo, tá? As plataformas ou crátons, os dobramentos modernos e as bacias sedimentares, correspondem aos tipos de estruturas geológicas encontradas na Terra. Então, elas vão ser caracterizadas pelos tipos de rocha predominante, pelo processo de formação e pelo seu tempo. Ou seja, primeiro a gente vai ver como que ela se formou e a idade daquela rocha, se ela é uma rocha muito antiga. Tudo isso vai estar associado, é assim que a gente vai conseguir caracterizar e saber o que é cada uma. E aí, ó, como eu disse, a gente tem aqui, ó, primeiro os escudos antigos, né, ou seja, que a gente chama também de maciços cristalinos, né, os escudos, ó. Os escudos cristalinos, né, eles são que bem antigos, resultam da solidificação de material magmático, ou seja, o magma resfriou e formou o escudo cristalino. Essa estrutura geológica é a presença de rochas metamórficas bastante antigas. Lembra dos 3 tipos de rocha? Magmática, metamórfica e sedimentar, né? Então, essas aqui elas vão estar associadas ao estudo cristalino, elas vão ser formadas mais antigas. As metamórficas são aquelas rochas que são pré-existentes, aí aumenta muito a temperatura, a pressão, a gente vai alterar a estrutura dela, mas ela não chega a ser totalmente destruída e renovada no interior da Terra. Então, ela aprofunda bastante, mas você não destrói a rocha. E aí, o que é importante aqui, ó, é que os escudos cristalinos, eles vão ter o quê? Minerais metálicos. Eles são chamados de crátons. E são aqui, ó, quando fala de esculpidos, é que eu falei lá do intemperismo, tá? Dos processos erosivos, ó. Então, eles são formações muito antigas que têm sofrido intemperismo, ou seja, eles são sob a ação do vento, ação da chuva, há bastante tempo. Vocês já ouviram falar de Serra Pelada? No Pará, lá, que pareceu ouro. Sim. Nunca ouviram? Sim, quem falou sim? É a Nela. Ela, isso aí. Então, a Serra Pelada é essa ideia aqui, ó, são minerais, né? E aí, o processo de erosão, ele foi acontecendo, com o tempo chegou um ponto que começou o quê? A sair ouro pelo chão, as pessoas andavam lá no chão assim, ó, e achando ouro, tá? Então, esse aqui é o processo erosivo, você pode lembrar disso. E aí, como são áreas que são formadas há muito tempo, igual esses 2 exemplos que a gente deu aí da Serra Pelada e da Serra do Espinhaço, né, que vão entrar nesse, eles foram formados há bastante tempo. Então, é uma área que a gente não tem muito formação, que são áreas mais estáveis, ó, tectonicamente.
não são áreas muito de terremoto, porque são áreas mais do interior, né? Então, a gente viu 2 lugares aqui no Brasil, o Brasil está no interior da placa, então são áreas mais antigas. E aí a erosão, que vai ficar mais fácil a extração. Quando a gente encontra uma grande quantidade de um minério, assim, que é de interesse econômico, a gente chama de jazida mineral, tá bom, pessoal? Então, é uma área que a gente consegue explorar que tem em comum muito do mesmo tipo de minério. Então, o quadrilátero ferrífero, por exemplo, aqui em Minas Gerais, são o quê? Jazidas ali de minério, onde você consegue explorar bastante. É aquelas buracão que tem atrás da Serra do Curral aí, que ela é bonita para o lado da cidade, mas vocês já viram o lado de trás, não já viram? Da exploração ali, que faz aquelas cavas gigantes, né? Seriam jazidas. Então, ó, estrutura geológica, né? Uma base rochosa se assentam as formas de relevo, né? Então, é a base de tudo. Seriam formada aí do material magmático, então o material mais antigo, e a gente é rico em minerais metálicos, tá? São áreas mais estáveis. Isso aí seriam os maciços antigos. As bacias sedimentares, o que seriam elas? Então, elas vêm do que? Da erosão e acúmulo de sedimentos. Erosão, né, o transporte mecânico aí de material. Lembra? Então, a gente chama transporte, né? A rocha ela vai desagregar e vai transportar. E aí vai acumular em outro lugar, tá? Então, esse é o processo aí. A rocha fragmenta, separa, ela é transportada e ela acumula em um lugar. E isso que a gente vai formar as bacias sedimentares. Onde que vai ocorrer? Planícies fluviais e litorâneas, principalmente áreas de planície, né? Então, o que? Mar, né? As praias ali são uma área de que? Bacia sedimentar. Em torno dos rios, a gente tem acumulação de sedimentos, não é? O rio não vai transportando tudo que está ali, que cai no rio, ele não vai levando. Tá? Então, são formações antigas também. Aí tem aqui, ó, depois a gente vai ver a coluna, mas é do Paleozoico e Mesozoico. E também áreas mais recentes do Cenozoico. Então, elas estão formando também. E aí, gente, como esse sedimento ele vai sendo transportado, ele vai acumulando, ele vai ficar em camadas, tá? Então, vem um em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro. Então, quanto mais antiga, mais profundo. E a gente sabe que na medida que vai ficando mais pesado, vai aumentando a pressão e também vai esquentando, correto? Que a gente viu lá no processo. E acontecendo isso, a gente vai o quê? Soterrando algumas coisas, ó, que são o quê? Camadas fósseis, tanto animal quanto vegetal, tá? E aí, qual que é o resultado disso? Por que as bacias sedimentares vão ser muito importantes também para o ser humano, além dos escudos cristalinos? Ó? Porque aqui é onde que vai o quê? Formar o que a gente chama de as energias fósseis, ó. Carvão, petróleo e o gás natural. Então, ou seja, como que forma o petróleo? São o que? Esses fósseis de animais e vegetais, né, que vão sendo soterrados pelos sedimentos das bacias, né, que vão para o interior da Terra, aumentam um pouco a temperatura, e aí passam milhões de anos, e aí, na decomposição ali desses fósseis, eles vão transformar em carvão ou gás natural. Beleza? Sim ou não? Começar a chamar vocês pelo nome. Bela, Guilherme, Sim. tá beleza? Sim. Aê. Ó, então vamos lá. As bacias sedimentares, ó, elas podem... Ó, estão dispostas horizontalmente e elas podem formar tanto
em regiões continental quanto como é que chama a outra? E quanto em regiões costeiras, tá? Fugiu a palavra. Então, ó, tanto no continente quanto na costa, elas ocorrem. O que é mais importante destacar aqui? Eu acho que a gente falou. Tá. Então, olha só, uma coisa. Você tem a formação antiga aqui do material que resfriou, né, e formou um escudo cristalino. A bacia sedimentar, ela pode estar depositada em cima da outra estrutura, tá, gente? Então, às vezes, você tem por baixo uma estrutura cristalina Engraçado, fala bacia, me lembra água. e a bacia forma por cima. Oi? Achei que quando falasse bacia, me lembra água. Achei que quando era bacia, era coisa de água. É verdade, né? Mas eu não sei por quê, eu não sei por que chama de bacia mesmo, não. Não tinha pensado nisso. Mas pode ter alguma associação mesmo. Porque bacia hidrográfica, assim? Não era assim? Isso, mas é onde que vai, como tá, de certa forma está associada à água, né? É um lugar que vai depositar sedimento ali. Depois eu vou dar uma olhada por que chama de bacia. Isso daí ninguém nunca tinha perguntado. Eu nunca tinha passado na minha cabeça também por causa do nome, por que chama de bacia. Tá, então aqui, ó, elas estão elas têm essa relação, elas podem ser em cima das outras. Os dobramentos modernos, eu dei uma adiantada ali, né? São a hora de formação de montanha. São originados do quê? Do choque de placas, tá? Em recentes acomodações tectônicas. São do período mais recente, aí, o período terciário da era Cenozoica. Esses nomes vocês vão guardar ali depois. Os dobramentos recentes mais conhecidos são os Andes, falei, né? As montanhas rochosas, aqui já é na América do Norte. Serra Nevada também, o Himalaia, o Atlas na África e os Alpes na Europa. Esses aqui são os mais conhecidos. Agora, sobre o Brasil, é importante porque é o que eu falei, né? Vai estar associado aos recursos. E aí, quando tem a ver com como chama? Tem a ver com o extrativismo, né? Quando a gente retira alguma coisa da natureza para exploração e uso do ser humano, a gente chama de extrativismo, né? Entra aí no setor primário da economia, tá? Então, o Brasil, o setor primário, ele é muito importante. Então, a nossa exploração, tanto de petróleo quanto de minério, é uma coisa que faz parte aí da nossa vida, é muito importante, porque é isso que a gente exporta, né? Você pega aí do quadrilátero ferrífero, né? A gente tinha aí a Vale do Rio Doce, que virou só Vale. Tudo isso tá envolvido com a estrutura que a gente tem e a questão da exportação. Vocês já viram que tem, talvez alguém já foi, tem um trem que vai de Belo Horizonte para Vitória, né? E se alguém já fez essa Eu sou de viagem... Patinga. Você é de Patinga? Eu morei em Patinga. Aí eu posso de trem. Eu fiz ensino médio em Patinga, eu morei lá. Qual bairro lá? Eu morei no Cidade Nobre. Ah, burguês. Na verdade, foi porque a minha mãe foi transferida para lá e aí a gente ficou na casa da empresa, né? Então, não foi nem questão Entendi, de mas eu tô escolha mesmo, brincando. não. Eu tô zoando. Não, mas é o bairro bom, né? É o bairro burguês mesmo. E aí a gente foi para lá. Eu não sabia para onde que eu estava indo na cidade. Depois eu vi que realmente é um bairro, é um bairro que tem muito prédio, né? Um bairro
classe média ali e tal. É tanto que bem diferente aí. Eu saí do Barreiro para ir para lá foi bem diferente. As pessoas que eu convivi. Barreiro tem as partes boas também, né? Mas enfim. E aí é esse caminho aí que a Bela conhece bem. Se você faz aí, porque o trem ele vai até Ipatinga. E aí lá em Ipatinga, que o pessoal chama de Vale do Aço, né? Então ali tem um certo processo, ali eles processam um pouco do petróleo ali nos Usiminas, a Cesita, petróleo não, o minério, gente. Cabeça mãe. O minério e a ferrovia, porque essa questão que é voltada para exportação, né? Então, agora o trem ele é todo fechado, mas quando você ia antes, que era aberto, você passava pelos outros, assim, aquele monte de minério, você chegava bem sujo, né? Eu não sei se você chegou a fazer esse trajeto no trem mais antigo, mas era muita poeira que a gente pegava no caminho. Mas eu achava mais legal o trem velho do que o trem novo, falar com você. Eu não viajei no trem novo ainda. Ah, você não andou no novo? Só no Então, velho. o velho era legal, porque mesmo no meio da poeira, você via mais coisa. A Agora, janela aberta também. Não janela sei como é que tá aberta, agora. você andava lá, era mais legal. Tinha aquele espaço entre um lugar, entre um trem e o outro, e o vagão que você podia ficar e tudo. Eu achei, a última vez que eu fui, eu fiquei meio decepcionado de aquele trem com ar-condicionado lá, eu preferi o trem raiz. E aí, esse trem, né, o último trem que a gente tem aí ligando duas capitais no Brasil, essa ferrovia ela é muito usada para isso, para escoar o minério, tá? Então, aqui, ó, para a gente ver a estrutura geológica, é importante a gente pensar nisso. O que cada lugar vai oferecer para a gente que está totalmente associado a isso. As áreas que a gente consegue extrair petróleo, que seriam áreas de bacia sedimentar, né? E os terrenos cristalinos. Aí aqui vai ter certinho falando cada lugar. Aí, então vamos lá. Ó, é fundamental para compreender o modelo de superfície do país, o relevo e também para se atuar sobre esse modelado. Isso foi o que eu falei. Então, aqui, ó, para a questão da exploração dos recursos minerais, tá? E também para a prevenção do desenvolvimento de processos erosivos, né? Porque a erosão ela pode virar um problema para um lugar, né? A gente viu lá quando rompeu a barragem, né, de Azuz aí de Brumadinho, de São Bento, aquilo ali a gente extraiu, né, o minério e aí a gente tem os rejeitos e a gente acumula aquele rejeito. E aí jogou aquele tanto de coisa no rio e aí é o que a gente vai ter um problema que chama de assoreamento. De certa forma, está associado a um processo erosivo, mas que não é natural. Então, é importante a gente entender isso também, porque aquele rio ali ele não vai ter capacidade de levar todo o sedimento, então ele vai acumular. E aí, o certo era que quando você fosse explorar alguma coisa, né, a gente tem os documentos aí, o EIA e o RIMA, né, que são documentos ambientais, você analisar tudo isso antes de liberar, né, para não se ocorrer algum problema, o ideal era que não ocorresse, mas se ocorresse também não agredisse tanto. A gente, para entender a questão dos abalos sísmicos, tem a ver com a estrutura geológica, a gente já falou disso. E aí, no Brasil, aqui, ó, a gente é formado praticamente por dois tipos de estrutura: os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Os dobramentos antigos são representados pelas formações serranas. Então, ó, isso que a gente chama de serra são esses dobramentos antigos, que formaram há muito tempo e que hoje a gente tem mais processo erosivo. Olha aqui, ó, grandes estruturas geológicas do Brasil. Aí aqui, ó, isso aqui, ó, que está claro, ó, número 1,
seriam o quê? Bacias sedimentares. Aqui as cores estão... Tá dando para ver aí? Que é um verde mais claro, um verde mais escuro e um mais escuro ainda. Os mais escuros aqui no desenho, ó, são o quê? Os mais antigos, ó, os cratons pré-brasilianos, que chamam. Isso aqui já é um nome mais específico, assim, para a gente saber. Não sei se para o Enem eles usaria tão específico, sabe? Mas é o nome deles. Mas ó, a gente, principalmente pela cor aqui, que eu acho que a gente precisava de pensar. Então, olha só, esses verdes aqui, mais militarzinho aqui, tá vendo? O número 1, essa parte número 2, ó, são as áreas de bacias sedimentares. Esses mais escuros aqui, ó, seriam os crátons, né? Os escuros cristalinos, ó. Beleza? E os dobramentos do ciclo brasiliano seriam também áreas mais antigas. A gente pegar Minas Gerais, né? Então estaria aqui assim, ó. Tem essas áreas aqui que são também as áreas mais antigas. Hein? Então vamos lá, os terrenos cristalinos, ó. 36% em grandes duas porções, escuros da Guianas e escuro brasileiro. Rochas magmáticas intrusivas e rochas metamórficas. Né? Então, ou seja, aquelas rochas que são o resultado do resfriamento do magma. Intrusiva é que ela resfriou o quê? Dentro, não é? Dentro sem chegar à superfície, correto? Quando esfria dentro da superfície, ela vai esfriar mais devagar. E as metamórficas são as rochas que eram outro tipo de rochas que foram submetidas a aumento de temperatura e pressão e alteraram a estrutura. A importância econômica desses terrenos cristalinos são as jazidas minerais. Ó, jazidas, eu falei com vocês, minerais metálicos, como, por exemplo, o quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, a Serra dos Carajás, que é da região lá da Serra Pelada, o maciço do Urucum, no Mato Grosso, Serra do Navio, olha, vai predominar, então, aqui, ó, na região norte, né, ó, Pará, Amapá, Pará, e na região sudeste, aqui, com Minas Gerais. Não, na região nordeste, nós não vamos ter algum expressivo assim, e nem na região sul, tá? Dos terrenos cristalinos. Ó. Bacias sedimentares, aí já é 64% do território. A importância econômica dela, a presença de recursos minerais energéticos, tá? Então, metálico, né, que a gente vai utilizar aí para muitas coisas que a gente utiliza no dia a dia, e o outro para fonte de energia e também matéria-prima, né? Petróleo, carvão, mineral. Bacia Amazônica, meio norte no Paraná, São Francisco, Pantanal, Mato Grossense. São os maiores exemplos. Então, a gente viu as estruturas e o que predomina no Brasil. Vimos os movimentos aqui, correto? E relacionamos uma coisa com outra. Então, a gente viu como que forma, e aí, depois que está formada, com o tempo aqui, como que é importante para a vida da gente a estrutura geológica que a gente vive, correto? Sim, Engraçado professor. ler Eurasiana ali, porque quando eu li o 1984, 94, 84, né? Ele falava da Eurásia e da Oceania, e eu vou te falar que até pouco tempo atrás, esse ano ainda, eu não sabia que a Oceania era um continente. E aí eu achava que os dois, a Eurásia e a Oceania, no livro era inventado, era ficção. Inventado.
A gente separa de Ásia e Europa, mas quando a gente pensa em estrutura, tem que estar junto, né? É uma coisa só. Pois é. Porque Agora normalmente eu os vi ali de continentes... baixo, ali, placa eurasiana. Eu falei, ó, onde que se... Aqui para lá em baixo? cima a placa, tava assim, placa norte-americana, sei lá, e placa eurasiana. Tipo, deitada, assim. Ah, Acho deixa eu achar que... aqui. Aí, era tipo, aí, ó, acho que é esse aqui, ó, aí, ó, placa eurasiana, placa norte-americana, é isso que tá escrito? Essa é da esquerda aqui, né? A de baixo. Essa, de baixo. Essa aqui? A de baixo, eu acho. Era uma dessas aí, desse desenho aí, tá escrito placa eurasiana. Não sei qual que era, mas eu li. Mas é que vai pegar aqui, ó, placa eurasiana e É indo-australiana. australiana, é. Aí ela vai pegar tudo o indo, né, da Índia ali, australiana, que vai para o sul, e a eurasiana que vai pegar toda a Europa junto com a Ásia, uma placa só. Engraçado aqui, parece que é uma vegetação diferente, né? E só por nada, né? Um limitezinho. Então, aí a vegetação vai estar associada também ao tipo de... Porque é da estrutura que vai formar, depois a gente vê a estrutura, o relevo e o tipo de solo. Então, o tipo de rocha que você tem, que vai formar o Por baixo, solo, né? né? Entendi, sim. Então, que aí o solo é o quê? Tem a ver com o intemperismo, né? A ação aí dos agentes externos, aí do sol, chuva, vento, vai formar o solo, né? Que aí vai ter água, ar, tudo isso. E aí o tipo de vegetação que vai conseguir se adaptar tem a ver com o tipo de solo que você tem. Então, vai estar tudo associado. Entendi. E aí vai fazer diferença mesmo. Se eu pegar uma região de bacia sedimentar, uma região de bacia ou uma região de estrutura, escudo cristalino, né, vai dar diferença. Claro que não é só isso que vai determinar a vegetação, mas isso vai fazer parte. Eu acho melhor a gente parar por aqui para não ficar muita coisa. E o tempo nosso acabou também. Então, ó, aí a gente tem coluna geológica. Eu achei que a gente tinha visto o Círculo das Rochas. Eu estou falando como se a gente tivesse visto, mas a gente vai ver aqui na próxima. Aí vai ficar faltando esse pedacinho. Depois, se alguém puder mandar o exercício que vocês têm, manda foto para mim, que aí eu vejo. Que aí no finalzinho a gente consegue fazer algum, que é melhor fazer os que vocês têm aí, porque eu achei que tinham mesmo. Aqui a gente vai chegar nos agentes endógenos. Combinado assim, então? Beleza. Bom feriadinho, bom fim de semana. Vocês têm monitoria agora com a... Sim, A agora Laura já está aqui. Laurinha, boa monitoria. Fim de semana, feriado. Quinta que vem estamos de volta, gente. Bom ver vocês. Obrigado. Tchau, obrigada. Até mais. Ô, professor, eu tinha ouvido falar que amanhã era feriado, mas eu estava na dúvida, e é mesmo? Não, amanhã também, eu sei que é segunda e terça. Então, segunda, assim, né? O feriado é terça. Aí vai as escolas. Meu marido e meu filho segunda. falando aqui que é amanhã. Nossa, só se for alguma Posso coisa aí de Belo emendado. Horizonte. Eu acho que não. Eu acho que é o começo da semana que vem mesmo. Dia 7 de setembro. Acho Independência que do Brasil. Tanta emoção Então que vai tá. emendar segunda e terça. Obrigada, Né? tchau, tchau. Já tô querendo pôr a sexta-feira junto. E aí já fica uai. grande uma semana, Tchau. né?